Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos entender que temos um evangelho para anunciar. As boas novas sobre a chegada do reino, sobre a vontade de Deus, sobre sua salvação, sobre a salvação pela graça, sobre o entender que nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Quando não anunciamos o evangelho como Cristo apresentou, nós temos que entender. É o que Paulo fala de forma tão clara. Seja maldito aquele que pregue outro evangelho que não aquele que Paulo já tinha pregado na Galácia. O que a gente precisa entender é que nós não podemos fazer diferente. Ele diz lá em Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. O que é o evangelho? O que é pregar um evangelho diferente? É quando nós pregamos que a nossa salvação está vinculada às obras que realizamos. As obras não nos salvam. Ela não nos conduz a Deus. As obras são para revelar quem nós somos. É isso que a gente precisa ter entendimento. A nossa salvação é pela graça. É mediante a graça de Deus que somos salvos, por meio do que Cristo fez naquela cruz. Isto é o fundamental da nossa vida cristã. Que Jesus estava anunciando a chegada do reino de Deus e que a nossa salvação, a reconciliação com Deus, o perdão de nossos pecados, estava vinculado ao que ele estava fazendo. Jesus veio para que nós pudéssemos conhecer o Pai, para que nós pudéssemos conhecer e estar na presença de Deus, não mediante obras que nós fizéssemos por lei ou por acharmos que depende daquilo que nós fazemos. Cristo morreu naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Ressuscitou para a nossa justificação. Ele, mediante a sua obra, nos coloca na presença de Deus. Nos apresenta de maneira santa, inculpável e irrepreensível. Quando entendemos que esta é a razão da nossa salvação e aceitamos isso, isto é fé, é ter a esperança, a confiança naquilo que Deus, por meio de Cristo Jesus, fez por nós. Não depende de nós. Que o Evangelho prescreve? Que nós somos chamados, tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para vivermos o reino de Deus na terra, para expressarmos as virtudes de Deus, para revelarmos a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, para crescermos, para amadurecermos, para revelarmos que fomos feitos filhos, que temos da mesma natureza, que fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo como filho de Deus, manifestando a glória do Senhor. Que a gente possa ter o entendimento e a compreensão que este é o nosso chamado, esta é a nossa salvação, este é o evangelho que anunciamos. Anunciamos o evangelho que revela o reino de Deus, que apresenta o reino de Deus, pois nós somos capacitados, mediante o que Cristo fez, para vivermos neste mundo como filhos de Deus, revelando a sua natureza, manifestando as suas virtudes e andando neste mundo como filhos. Filhos que glorificam o Pai, que expressam fruto do Espírito, que manifesta amor, compaixão, misericórdia, graça, a bondade de Deus, que nos conduz a expressarmos o nosso Deus neste mundo, andando como Cristo. Nós precisamos crescer, amadurecer, buscarmos a plenitude de Cristo para que, sendo cheios de Cristo e nos despindo da natureza humana, revelemos
todo o Evangelho de Deus, vivendo na completa, total dependência de Deus, pois é Ele que nos capacita, Ele que de maneira graciosa, misericordiosa, derrama sobre as nossas vidas o seu amor, da plenitude da graça, para que a gente revele essa graça, para que a gente, vivendo neste mundo conforme os valores eternos do reino de Deus, possamos encher essa terra com o conhecimento da glória de nosso Deus. Que a gente possa ter esse entendimento e anunciar este evangelho. Não o evangelho da arrogância, da hipocrisia, da mentira, não da religiosidade, mas o evangelho que manifesta a essência de nosso Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer e sermos expressão de nosso Deus no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.